vai começar mais um diálogo do podcast Sem Fronteira. Olá, bem-vindos todos e todas. Hoje temos como tema do nosso programa as implicações econômicas do não reconhecimento da gravidade da pandemia de Covid-19 e temos como nosso convidado o professor e pesquisador André Baldraia. Olá, obrigado pelo convite. Isso aí, André, obrigado por aceitar o nosso convite e participar do Sem Fronteiras. O André é bacharel licenciado em Geografia, mestre e doutor em Geografia Humana pela USP, possui experiência nas áreas de Geografia Urbana, Geografia Econômica, Geografia Regional e Ensino de Geografia, e atualmente é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua nos cursos de bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e licenciatura em Geografia. E também atua na pós-graduação, nos programas de pós-graduação em Dinâmicas Regionais e Desenvolvimento e de Administração, ambas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, Baldraia, estamos realizando essa gravação agora no mês de julho, né, meados do mês de julho, e estamos num momento onde o Brasil vem alcançando a dianteira, né, no mundial, entre os primeiros lugares, né, do número de casos de Covid, e a gente vem percebendo, né, nesse momento o crescimento dos alertas com relação à lotação dos hospitais, entre tantas outras tensões que a pandemia acaba gerando, né? Mesmo nesse contexto de ampliação muito significativa do número de casos e dos efeitos, né, na população, a gente vislumbra discursos que ainda, né, negam a existência da pandemia. Estamos diante de um contexto de negacionismo da pandemia? Sim, diria que de um negacionismo da pandemia em ordem mais geral do ponto de vista do discurso e menos do ponto de vista da compreensão política da existência de uma pandemia. Com isso quero dizer que me parece que os órgãos de governo têm clareza de que passamos por uma pandemia. Porém, alguns interlocutores, os principais do governo, minimizam e por vezes até negam a existência de uma pandemia. Por que digo isso? Em público, eles minimizam, mas quando tem que dar respostas oficiais, e especialmente respostas ao judiciário, eles reconhecem a existência da pandemia. Eu diria que reconhece também a existência da pandemia quando há necessidade de culpabilizar algum ente federativo ou alguma pessoa pela doença. Então, nega-se que tem a pandemia quando se discute o governo federal. Mas quando o número de um estado, por exemplo, uma unidade da federação é muito expressivo, então o governo faz o quê? Joga a culpa do número de doentes num estado. Se ele joga a culpa do número de doentes num estado ou numa prefeitura, e ele faz isso ao longo do tempo, mudando os entes da federação, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, obviamente que no conjunto ele compreende que tem um surto grave de uma doença, mas não se aceita a responsabilização do principal órgão, nesse caso, que é exatamente a federação. É um processo que acaba, né, trazendo uma contradição constante, né? Um embate, uma tensão constante entre diferentes entes da federação, né? No momento que tu tem um que puxa para uma direção, o outro que encaminha via tensão para outra direção, né? Isso acaba causando, sem dúvida, muitas situações de tensão, né? Mas tu entendes que esse movimento de negação, ele está relacionado com esses outros movimentos de negação que nós observamos? Eu te digo alguns exemplos. Por exemplo, negação da ciência, crítica e negação, inclusive, de consensos históricos, né? Se houve ou não houve ditadura, se houve ou não houve escravidão, enfim, né? Tantos outros que a gente ouve falar, ou mesmo crítica ao sistema educacional, né? Que é algo que vem sendo pautado de uma forma muito intensa, né? Ou seja, esse movimento de negação da pandemia é mais um articulado a tantas vezes outros movimentos de negação, ou ele em si é um fenômeno novo e recente? Não creio que seja um fenômeno pontual, creio que é mais um ponto nesse negacionismo, e eu encadearia os exemplos que você deu com a negação dos dados. Então, no ano passado, por exemplo, o governo negou que estivessem corretos os dados de queimada levantados pelo INPE. Posteriormente, no meio da pandemia, houve, em determinado momento, a possibilidade ou a indicação de um cidadão chamado Carlos Wizard para o Ministério da Saúde, e esse cidadão negou que os números oficiais do próprio Ministério da Saúde fossem reais.
Ele disse que esses números eram inflacionados pelas secretarias estaduais de saúde com o intuito de obter mais verbas, sem inclusive compreender o mecanismo de distribuição das verbas relacionadas ao combate à própria doença. Então acho que é só mais um elemento negacionista deste governo. E isto gera uma questão muito problemática para o tema central da nossa conversa, creio eu, que é, quando a gente discute do ponto de vista econômico, um dos principais elementos para se discutir economia e economia contemporânea é a noção de confiança. Tem um autor indiano chamado Partha Dasgupta, que escreveu um livro paradidático chamado Economia, no qual ele deixa um capítulo só para discutir a ideia de confiança. E como a ideia de confiança ela é fundamental para dar credibilidade a um país. Por que eu digo que isso é muito importante? Quando o governo nega que os números de queimada sejam reais, nega que os números da pandemia sejam reais, nega que as universidades públicas fazem o maior número de pesquisa e aquelas com melhor qualidade, nega um conjunto de elementos, por que os elementos externos ao governo têm que acreditar apenas nos dados econômicos apresentados pelo seu Ministério da Saúde, pelo seu Ministério da Economia? Se todos os outros ministérios têm seus números questionados e negados, por que só o Ministério da Economia é que estaria correto? Eu digo também que nós vivemos aí o paradoxo dessa negação. Ele cria um ambiente social que é muito estranho. Por quê? Quando a comitiva presidencial voltou dos Estados Unidos, salvo engano, no mês de março, o secretário de presidência, Fábio Weingarten, foi diagnosticado com a Covid-19 e, posteriormente, um conjunto de outras pessoas que estavam naquela comitiva também foram diagnosticados. Muitos acreditavam que o presidente da República estivesse com a doença também, tivesse diagnóstico positivo. Ele negou que tivesse, do ponto de vista formal, e judicializou a questão, e muito tempo depois ele divulgou os resultados de que ele de fato não estava. Veja, quando ele não estava com a doença, muita gente acreditou que ele estava. Nesse momento, em meados de julho, quando do ponto de vista político a situação do governo é diferente daquela que estava antes, ele agora diz, não, eu estou com a Covid. E uma parcela da sociedade passa a duvidar da fala dele. Então esse movimento negacionista gera uma perda de credibilidade. E credibilidade, confiança, são extremamente importantes para um ente público. Então, penso que esse movimento de negação é bastante problemático, é coordenado e está relacionado mesmo com uma postura política por parte do governante. Pois é, tu citaste bastante a questão da confiança, né, na tua fala. Eu gostaria de questionar um pouco disso, mas antes disso, Valdraia, acho que tu deixou claro na tua fala, né, o papel do governo federal como negacionista, né, como um dos agentes ou dos atores, né, negacionistas. E eu gostaria de colocar exatamente isso, né, qual é o papel, qual é o uso político da negação. Porque a gente observa que esse processo não é algo novo, recente, ele vem sendo, né, colocado em prática em várias ocasiões, como citaste, né, anteriormente. Qual é o uso político disso? É um uso de uma escala nacional, de gestão, enfim, de tensão política nacional. Isso está articulado a uma dimensão que está além do Brasil. Enfim, qual é o uso político da negação? Um primeiro uso político de negação é parte de qualquer novo governo. Todo governo que se inicia nega que os dados negativos estejam relacionados com a sua gestão. Ele atribui, então, os problemas negativos à gestão passada. Então, o primeiro uso político é esse. O problema é que a gente já está na metade do segundo ano de mandato. Então, tem um conjunto de situações que já não se pode mais negar que sejam de responsabilidade do governo atual. Esse é o primeiro ponto. Mas eu diria que a gente está, do ponto de vista global, num momento de inflexão da democracia enquanto sistema político. E esse negacionismo, ele não é uma faceta apenas do Brasil. Ele se estende por vários países do mundo e, na grande maioria, eu diria assim, em governos que têm uma linhagem de direita ou de extrema direita. Esse é um ponto importante. Por quê? A gente tem que observar também o que foi o desenvolvimento do mundo, por assim dizer, ao longo do século passado. Mas, digamos assim, qual foi um elemento essencial?
Ao longo do século passado, havia um validador ou dois validadores importantes das opiniões. Qual é o primeiro validador importante da opinião? A imprensa. Qual o segundo validador importante? Os intelectuais. Então, se eu quiser validar o meu discurso hoje como um discurso importante, essencial, positivo e melhor que isso, verdadeiro, é necessário negar que esses dois interlocutores, que até então tinham o duopólio da verdade, continuam mantendo o duopólio da verdade. Então, eu preciso negar que a imprensa esteja correta, eu preciso negar que os intelectuais estavam corretos. No caso brasileiro, isso se mostra de forma muito clara. Por quê? No início da pandemia, a imprensa se afiançou nos intelectuais. Então, digamos, tem uma amálgama imprensa e intelectuais. No caso brasileiro ainda, se a gente quiser reforçar um pouco mais isso, imprensa, intelectuais, e como o Brasil tem uma tradição de uma intelectualidade mais crível, proveniente da própria universidade pública, então o governo tem que negar muito do que foi feito exatamente porque ele vai desmoralizar na tua reflexão, né, na ideia deles, a universidade pública, os intelectuais e a imprensa. São aqueles que dão a garantia, entre aspas, né? Exatamente, eles dão a chancela de que a validação, aqueles que garantem a confiabilidade, a confiança. Por que historicamente são os intelectuais? Os intelectuais eram, digamos assim, ao serem os validadores da opinião, eles imprimem a confiança, a credibilidade. Negar exatamente, quebrar com este laço, com esse lastro que os intelectuais traziam. Mas é importante destacar, né, André, que, enfim, esse negacionismo ele não está apenas no nível do discurso, né? Ele tem implicações práticas muito significativas, né? E acho que a gente poderia não só citar a questão da saúde pública, enfim, né, da sobrecarga do sistema de saúde, os impactos em toda a população, mas também a gente poderia pensar para além disso, né? Como é uma provocação, né, da nossa conversa, que são as atividades econômicas, né? Eu diria que uma das primeiras implicações práticas é que no mês de julho nós tivemos pelo menos 10 mil mortes. 10 mil mortes, a gente está falando, nós estamos aqui no dia 12 de julho, início de julho, gravando essa conversa, e a gente está falando de um número de 72 mil mortes. No início de mês de julho nós tínhamos menos de 60 mil mortes. Uma primeira implicação prática da pandemia é esta. Acho que uma segunda implicação prática da pandemia também, o modo como as pessoas encaram a saída da pandemia no nosso país. Como não há uma administração central que coordena os esforços relativos à pandemia, não há então um discurso unificado acerca de como sair da pandemia. O discurso era simplesmente assim: é necessário sair do isolamento social e retomar as atividades econômicas. Pois bem, vários estados, em momentos e estágios distintos da pandemia, saíram do isolamento social e retomaram a atividade econômica. Mas, obviamente, que a atividade econômica não voltou aos níveis aferidos anteriormente à pandemia. Níveis que já eram ruins, diga-se de passagem. Já não eram, o nível de emprego e de renda já não era bom para a grande maioria da população. Então esse número se agrava. Associado a isto, pensando ainda do ponto de vista prático, a gente tem uma dificuldade tremenda em estruturar a saída da pandemia pensando a partir da perspectiva educacional. Boa parte dos estados disseram, ok, é necessário retomar a economia? Retomemos. Mas o que fazer com as crianças? Se os pais voltam a trabalhar, o que fazer com as crianças? Acho que esse é um sintoma importante, porque a gente está falando de um governo que, durante o mês de julho, não tinha nem um ministro da educação titular e nem um ministro da saúde titular. Sem ter titulares em saúde e educação, como se estrutura uma política pública e se estrutura uma política de saída do isolamento social e de retomada gradativa da economia? Acho que esse é um ponto importante porque a impressão que eu tenho é que o Brasil vai demorar mais a sair da crise econômica do que os demais países do globo e especialmente do continente sul-americano. O que a gente vem conversando aqui nesse momento é isso. Ao mesmo tempo tem uma produção de tensão, que ela é desagregadora,
e ao mesmo tempo há necessidade da produção de um consenso, ou pelo menos de uma saída unificada ou minimamente articulada, né? Exatamente. E parece que nós estamos trabalhando com essas duas situações, né? E aí tu citaste antes, né, a questão da confiança, né, que é um ponto importante nas relações, enfim, no mercado, né? E eu gostaria que tu pudesse colocar um pouco dessas questões para todos nós, né? Ou seja, para além desse efeito na saúde pública e na saúde coletiva, enfim, da pandemia, que são as mortes que tu citaste, que é a sobrecarga, enfim, né, toda a limitação imposta pela doença, né, e sua disseminação, há também uma implicação que é as próprias atividades econômicas, né? Então eu gostaria que se tu pudesse retomar um pouco aquela questão da confiança. Eu vou começar falando da questão dos dados. Vamos supor o seguinte: se o governo não tivesse, no ano passado, duvidado dos dados do INPE, do ponto de vista do grau de desmatamento, não tivesse duvidado neste ano dos dados do Ministério da Saúde, é possível que os países, os interlocutores estrangeiros, confiassem nos dados que nós temos hoje em relação à pandemia. Boa parte dos nossos interlocutores simplesmente sequer confiam nos dados que nós temos. Esse é um primeiro ponto. Ao longo da pandemia, todos os países passaram por graus distintos de subnotificação dos dados. Acredita-se que no Brasil também os dados sejam subnotificados. Mas a impressão que tem é que a subnotificação aqui é maior e que o quadro brasileiro é mais drástico. Como é que isso se mostra do ponto de vista prático? Bom, vários países no continente europeu reabriram as fronteiras para a atividade turística. O Brasil foi um dos poucos países que não teve sequer cogitado a reabertura. Veja, eu não estou dizendo que o Brasil foi um dos poucos países que não teve a reabertura feita. Sequer foi cogitado. Este é um ponto importante. Na América do Sul, só o Uruguai foi habilitado a fazer turismo na Europa. Mas olhemos para o restante do continente sul-americano, para a América do Sul. Os Estados Unidos proibiram a chegada de brasileiros lá, civis, que vão simplesmente para viagens normais, a entrada sem fazer uma quarentena de 14 dias. Nossos vizinhos sul-americanos não tiveram essa proibição. Na prática, significa que se você for uruguaio, argentino, chileno, boliviano, equatoriano, paraguaio, ou se você sair de um aeroporto de um desses países, você pode entrar nos Estados Unidos. Ao passo que se você sair do Brasil, não. Você vai ter que ficar 14 dias em quarentena. Vai lhe ser imposto uma quarentena que não é imposta aos nossos vizinhos. Estes vizinhos também não conseguem, por exemplo, confiar hoje na nossa capacidade sanitária de contenção da doença e de disseminação do vírus. Isso fica muito claro quando nenhum desses países, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia e Colômbia, sequer especulam reabrir fronteiras com o Brasil. E no caso do Paraguai, o caso se torna emblemático, porque na fronteira do Brasil com o Paraguai, ali no estado do Mato Grosso do Sul, eles abriram trincheiras demonstrando claramente e cabalmente que brasileiros aqui não são bem-vindos. Isso está intimamente associado à confiança. Avançando um pouquinho nesse debate da confiança, e o mês de julho foi bastante importante para isso, porque eu disse que o governo brasileiro, no ano passado, ele desacreditou os dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, acerca das queimadas na Amazônia. Ao longo do início deste ano, vários investidores estrangeiros, ou melhor, gestores de fundos estrangeiros, disseram: olha, por mais que vocês digam que as queimadas estão sob controle e que a política ambiental do governo é séria, a gente observa uma elevação no grau das queimadas e na devastação da floresta amazônica. E como uma parte dos investidores hoje tem como ponto importante o compromisso com questões ambientais, nós vamos sinalizar a retirada dos investimentos e o não ingresso de novos investimentos no país, se ele não estabelecer uma política ambiental que seja de fato confiável. Porque o discurso é um e a ação é outra. E a gente viu ao longo do mês de julho
um conjunto de fundos fazendo reuniões com políticos brasileiros, inclusive com o vice-presidente, e posteriormente empresários brasileiros que exportam para vários países, cujos mercados e cujos investidores têm como um dos pontos de referência a questão ambiental também. Então, quando não se acredita, por exemplo, nos dados ambientais ou nas políticas ambientais, a gente tem o descrédito do governo. E isso tem implicações econômicas que podem ser graves, digamos, para o governo, para a economia no geral e para cada um de nós, individualmente, na nossa casinha. E pensemos, como é que você chega no camarada que está lá morando, habitando uma casa humilde, numa região distante da área central de qualquer município? Veja, se ele precisar comprar um produto que é proveniente, por exemplo, da China, cujos produtos são muito baratos, ele vai pagar mais caro. Porque como a nossa moeda está desvalorizada e tudo que é importado tem como valor de referência o dólar, isso chega mais caro para o indivíduo que está lá na pontinha de um município de interior do país, para o camarada que está aqui na metrópole, enfim, é para todo mundo. Esse é o ponto. Bom, tu citaste pelo menos duas situações bem significativas: a circulação de pessoas e as barreiras que se constituem em torno disso, né? O exemplo da barreira física, e também a questão dos investimentos, né? Então, capital internacional, enfim, outras manifestações do capital financeiro que tem uma relação onde a negação ela causa problemas, né? Quais outras portas estão sendo fechadas? Eu estou te perguntando isso porque recentemente nós tivemos exemplos de frigoríficos que foram impedidos de exportar. Tem algumas outras portas que estão sendo fechadas. E mais do que isso, essa crise de confiança, essas políticas de negações da pandemia, ela abre algumas portas? Olha, toda crise, vou começar assim, toda crise traz oportunidades. Esse é o primeiro ponto. E a economia nunca é um jogo de soma zero. Sempre que alguém ganha, outro perde. Nunca vai todo mundo ganhar. Então, se o dólar estiver em alta, alguns setores vão lucrar muito e outros não. Para pegar um exemplo, quando o dólar está alto, os setores que exportam, por exemplo, vamos pegar o agronegócio, se recebe em dólar, para ele é bom. Uhum. Mas, dentro do próprio agronegócio, aqueles setores que importam os agrotóxicos, por exemplo, como eles também importam em dólar, isso é ruim. Então, mesmo dentro de um único setor, isso já não, a conta já não fecha perfeitamente. Se a gente pensa do ponto de vista mais global, quando a indústria, por exemplo, automobilística precisa importar insumos e o agronegócio exporta produtos, digamos que esse setor agroindustrial vê lucros num dólar muito alto e a indústria automobilística não vê lucro nenhum, ela só vê prejuízo. Então esse é um primeiro ponto, que a economia nunca tem soma zero. Há sempre prós e contras. Se a gente pensar então do ponto de vista de oportunidades internacionais, vejo pouquíssimas eu diria. Não vejo nenhum benefício do ponto de vista internacional. Nem do ponto de vista das finanças, nem do ponto de vista da imagem. Agora, à medida em que se fecha, por exemplo, as portas lá fora, é possível que dentro do próprio país, uma parte desse empresariado possa começar a investir em setores que anteriormente eram guarnecidos por recursos externos. Então, alguma oportunidade aparece do ponto de vista da negociação, do funcionamento, mas em nível macro não vejo nenhum benefício. Vejo algumas pequenas oportunidades internas com reconfigurações, mas do ponto de vista mais externo não vejo benefício algum. Digamos que é o sumo nesta resposta. As portas que se abrem, né? Mas também tem as portas que se fecham nesse processo, né? Tu poderia citar alguns outros exemplos de portas que se fecham nesse contexto? Na minha resposta anterior, eu tinha convocado, por exemplo, que hoje vários setores já apontam questões relativas à exportação. Vou pegar um exemplo, então. A Report Suzano, ou as empresas de papel. Empresa de papel, ele tem toda a cadeia de valor rastreada. A rastreabilidade é extremamente importante nesse setor. Quem é que garante hoje, por exemplo, que uma parte das árvores que vão para as linhas de produção dessas empresas não vem de áreas que deviam estar protegidas? Qual era, antes, o chancelador de que, não, olha, a rastreabilidade é verdadeira, está tudo correto? O governo, através do Ministério do Meio Ambiente. Se a gente não confia, ou se os investidores não confiam nesse ente que é o ente certificador,
por que o investidor vai ter que confiar? Então, o setor, por exemplo, de alimentos, como você mencionou, o fato dos frigoríficos, né? O setor de alimentos, no mundo, é um dos que tem o maior percentual e possibilidade de disseminação. Isso apareceu nos Estados Unidos, na Alemanha e no Brasil, no caso específico do Oeste catarinense. Houve muitos casos relacionados a plantas do setor agroexportador de proteína animal. Também no Mato Grosso do Sul, planta agroexportadora de proteína animal. Tá aí 2 setores claramente impactados por isso. Mas a gente pode pensar, o que eu, 2 meses e meio atrás, até um pouco mais, eu dizia assim, que era possível também que os nossos próprios vizinhos fechassem portas. Isso é muito claro. Veja, um caminhoneiro, por exemplo, que circula pelo Mercosul, que circula pelo Brasil, pensemos que ele chegue na aduana Uruguai ou na aduana Argentina. Qual é o grau de confiança que esses países têm para deixar esse sujeito entrar e circular dentro das normas de circulação imperantes nesse país? Lembremos, Uruguai, a economia já está praticamente toda aberta. A Argentina, à exceção de Buenos Aires e de algumas outras metrópoles, o grau de abertura também já é muito maior. Receber, por exemplo, um caminhoneiro brasileiro que circulou por áreas em que o vírus está totalmente descontrolado e que a doença está descontrolada, seria um risco para os esforços que esse país fizeram em nível local. Então é mais uma porta que se fecha. A gente pode pensar do ponto de vista do turismo, por exemplo. Então, grande fonte de renda, né? Uma grande fonte de renda para muitos estados, enfim, né? Exatamente. Então, observemos que o Nordeste, a região praiana do Nordeste, vários estados do Nordeste têm no turismo um sustentáculo importante. A Amazônia tem no turismo um sustentáculo importante. Vamos pensar no caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, que hoje tem no carnaval, tanto o carnaval de escola de samba quanto de blocos de carnaval de rua, como sustentáculos importantes. Qual é a confiabilidade que alguém de fora vai ter para viajar para o Brasil e participar dessas atividades? E eu peguei 2. Eu poderia falar do Festival de Parintins, por exemplo, do São João, que é muito representativo no Nordeste brasileiro. Se a gente for avançar um pouco mais, acaba de ser aprovado no Legislativo brasileiro e sancionado pelo presidente o chamado Marco Regulatório do Saneamento, que em princípio se diz, ok, vai abrir para concorrência com empresa estatal brasileira de saneamento e pode melhorar. Seria uma forma de reerguer a nossa economia. Digamos que seja verdade. Lembremos que boa parte das empresas de saneamento, elas têm entre seus investidores aqueles investidores que questionaram a política ambiental brasileira. Será que estas empresas vão tomar a decisão de investir num país que não cumpre com os requisitos ambientais com os quais ele se comprometeu e aos quais ele divulga? Então, a teia de relação da confiança com a economia chega, por exemplo, entre aspas, em algo que a gente não estava observando, que é, por exemplo, esse afogadilho de retomar a economia a partir do investimento em saneamento básico. Talvez as empresas não investam por essas razões. O processo econômico, as atividades econômicas, elas não se encerram no processo produtivo, né? Então, longe disso, especialmente nos dias atuais. Muitas vezes nós escutamos, eu escuto pelo menos, né? Situações dessa relação de trabalho na fábrica. Então, a fábrica está aberta, eu quero voltar a trabalhar, eu quero continuar tendo minhas atividades lá, enfim, pressões, inclusive, muitas vezes dos grupos empresariais para que se volte às atividades comerciais, né? As atividades industriais, enfim. Bom, essas situações que tu traz, elas mostram, por um lado, que o processo não se dá no processo econômico, não se limita à produção e também não se limita ao consumo, né? Mesmo se nós considerássemos só essas 2 dimensões, as construções das barreiras já teriam um impacto muito significativo. Exatamente. Mas nós temos o papel da circulação e da distribuição como pontos centrais no processo econômico, né? Exatamente. E eu diria assim que a ideia de confiança, por exemplo, esse discurso bastante simplista de que há uma dicotomia entre economia e saúde, e que foi disseminado em vários lugares do mundo, mas no caso brasileiro, o presidente dizia que uma crise sanitária profunda poderia gerar uma crise econômica profunda sem a qual não se saísse mais. E que era, portanto, necessário manter as atividades econômicas funcionantes para não se chegar nessa crise econômica de grandes dimensões. Outra questão central
é de que muitas vezes as pessoas, de fato, e aí que é o ponto importante de pensar, elas simplesmente não confiam que o ambiente é seguro como era antes. O discurso governamental, muitas vezes, ele não consegue encobrir isso. Então, veja, abriu-se para as atividades econômicas no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Pernambuco, no Ceará. Em qual destes lugares as atividades econômicas obtiveram, nesses que estão abertos, níveis de circulação semelhantes aos anteriores? Posso te assegurar, nenhum. E claro, uma parte porque hoje, quando se reabre a economia, se reabre com restrições, então você não pode mais ocupar o mesmo espaço, tem que ter distanciamento social. Mas um ponto central tem uma parcela considerável da população que diz: eu não confio em sair de casa para consumir ainda, porque eu prefiro estar vivo para testemunhar o que virá depois. Então, ainda que eu tenha prejuízos econômicos e prejuízos de ordem social, emocional, eu só tenho prejuízo econômico, social e emocional se eu estiver vivo. Se não estiver vivo, esses prejuízos sequer existem. Então, se eu não confio naquilo que eu vejo ou percebo do ponto de vista social, simplesmente não sai. E isso ocorreu e ocorre cotidianamente no Brasil atual. Mais um limite, mais uma barreira às atividades econômicas, né? Exatamente. Não na aí que é um ponto importante, não exatamente na atividade econômica, né? A atividade até continua acontecendo, mas não com a lucratividade que poderia ter antes. Quando a gente dizia que abre novas oportunidades, veja, anteriormente a gente ouvia, e eu ouvia algumas vezes, por exemplo, a pessoa dizer assim num shopping: eu não vou tirar o meu prato, o meu talher e o meu copo da mesa, porque eu vou gerar emprego para o faxineiro que vem aqui limpar. Hoje, ele não pensa mais isso. Ou se ele pensa, ele não faz mais isso. Por quê? Do ponto de vista do funcionamento da atividade, vai ter que ter alguém que vai ali retirar aquele copo e vai esterilizar a mesa. Acho que um ponto importante que eu costumo dizer é de que não existe novo normal. A normalidade, ela muda ao longo do tempo e a gente não percebe, porque é mais ou menos igual o cabelo branco, por exemplo. Eu não sei em que momento nasce um cabelo branco. Quando eu percebo, ele já está ali. Eu não sei em que momento o fio de cabelo exatamente cresce. Quando eu percebo, ele já está ali. A normalidade também é assim. A gente tende a marcar, uma pandemia, ela tende a marcar uma certa inflexão no tempo, e a gente consegue verificar determinadas mudanças, mas é importante demarcar que o normal, ele é sempre feito de mudanças todos os dias e que muitas vezes a gente não se dá conta. Então, quando é que o cobrador de ônibus deixou de ser importante? Instituiu-se, por exemplo, um cartão magnético com o qual se pode passar e basicamente diminuiu ou reduziu a importância do cobrador de ônibus. Ok, o cobrador continua existindo, mas do ponto de vista formal já tem um conjunto de elementos que podem substituí-lo. Eu não estou defendendo que ele seja substituído. Eu estou dizendo que a gente já tem condições de substituí-lo. Assim como um conjunto de coisas foram substituídas ao longo do tempo. Observemos, 20 anos atrás, e eu sou um apreciador de futebol, 20 anos atrás, quase todos os estádios tinham um orelhão no fundo do estádio, atrás do gol. Com o desuso dos orelhões, ele desapareceu. Qual foi o momento que o orelhão saiu dali? E por que ele saiu? A gente hoje tem celular, tem um conjunto de meios de comunicação, e a gente não falou de novo normal da comunicação. Ainda que os celulares tenham praticamente revolucionado a nossa forma de comunicação, a gente não falou. Então é importante também demarcar que a normalidade, ela é mudada cotidianamente. Quando a gente observa as cidades elas mudam cotidianamente. E isso é muito importante porque a gente tende a colocar determinadas balizas como aquelas que modificam. Mas elas se mudam o tempo inteiro. E quem mora há muito tempo em um município tem isso claramente. O novo normal é a cruz de Minerva, então, praticamente. Exatamente. Que sai ao sabor no final da tarde, no começo da noite, enfim. Exatamente. Bom, André, a gente está chegando ao final da nossa conversa, né? Temos como praxe, assim, no nosso podcast, no final, sempre pedir ao nosso convidado que indique leituras, referências, para todos aqueles que nos escutam, que gostaram, enfim, do tema, querem se aprofundar, enfim, nessa temática, né? Então, eu gostaria de te perguntar exatamente isso, né?
Para quem está iniciando nessa temática com relação às ações econômicas, enfim, e a própria dimensão da negação que nós comentamos aqui na nossa conversa, né? Por onde começar? Vou caminhar pelo econômico, que é aquele que eu gosto mais, assim. Enfim, pegando leituras bastante contemporâneas. Tem o Piketty, o Capitão do Século XXI, bastante importante. A Economia do Bem Comum, do Jean Tirole, e a Economia Donut. São 3 livros que discutem a economia e que nos permitem mostrar um pouco desses elementos que compõem a economia. Mencionei um que é um livro paradidático que eu trabalhava com alunos de ensino médio lá nos anos 2010, 2011, chamado Economia, de um autor indiano chamado Partha Dasgupta. Tem um outro livro de economia bastante interessante que eu gosto muito, trabalho com meus alunos, que se chama Economia, Modo de Usar, do Chang, que é um autor coreano, mas radicado na Inglaterra há muito tempo. Para discutir a questão do negacionismo, né? Enfim, dessas questões políticas mais contemporâneas, eu diria que existem 2 livros muito interessantes que vão discutir um pouco dessa crise da democracia. Vou pegar esses 2 primeiro, que é O Povo contra a Democracia, do Yascha Mounk, que é um autor alemão, mas radicado nos Estados Unidos já há algum tempo, e Como as Democracias Morrem, do Steven Levitt e, salvo engano, é Daniel Ziblatt. E no Brasil tem um conjunto grande de pesquisadores que estão discutindo e que discutem o momento político desde 2013, pelo menos até o momento atual. Uma das que eu mais gosto é a Esther Solano. Rosana Pinheiro Machado também é uma autora que tem produzido bastante. O Gessé Souza, um sociólogo, né, brasileiro, também produz bastante, e eu diria que aí, neste caso específico, um dos que eu mais gosto é até anterior a este momento, que são os Batalhadores Brasileiras e a Ralé Brasileira, que discute um pouco dessa criação desse movimento econômico que se deu ao longo do século e como a ascensão econômica de uma parcela da população coloca em questionamento o próprio mecanismo de funcionamento do Brasil. Posteriormente, ele publicou um conjunto de outros assuntos que, enfim, não convém aqui detalhar com mais profundidade. Bom, obrigado, André, por todas as referências que tu apontaste agora aqui, né? E, bom, foi um prazer conversar contigo. Tenho essa possibilidade de conversar contigo em vários momentos, em várias outras circunstâncias, e tenho certeza que todos que escutaram o nosso podcast hoje saíram um pouco mais inquietados e certamente vão correr um pouco atrás das tuas referências. Prazer grande poder te receber aqui no nosso podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite e eu diria uma última indicação. Leiam literatura. Amos Oz. Começa ali pelo Pantera no Porão, mas chegue nas publicações finais dele. Amos Oz. Amos Oz, um escritor, literato israelense, falecido no ano passado, mas a literatura dele traz um ponto que eu considero central para a gente pensar o mundo, que é o seguinte: a gente tende a olhar e a interpretar o mundo muitas vezes pela chave da paz. Mas eu diria que a chave interpretativa do mundo é entender que ele está o tempo inteiro em conflito e em tensão. Tensão e conflito são essenciais para a gente compreender o modo como o mundo caminha. E o Amos Oz traz isso de forma muito clara, muito interessante e com uma leveza que é brilhante do ponto de vista da palavra. Então esse é um autor que eu sugiro que seja lido. Um abraço para todos.